Bom dia, pessoal. Hoje, dia 23 de abril, eu, professora Eliene, estou aqui iniciando um novo assunto com vocês e já quero falar para vocês o seguinte, que nós já terminamos a apostila de Química sobre soluções, número 11, e hoje estamos iniciando a apostila número 10. Só ressaltando que no início das aulas eu falei para vocês que nós iríamos começar pela número 11, porque a química do segundo ano ela começa com o assunto de soluções. E aí um assunto vai puxando o outro. Então, como o assunto de soluções ele veio no número 11, então resolvi começar por ela. E aí eu falei que depois que a gente terminasse soluções, nós iríamos para termoquímica. Depois de termoquímica, nós iríamos para cinética. Então, esse assunto aqui, né, já faz parte da apostila de termoquímica número 10. Nesse assunto, nós vamos estudar sobre o calor, sobre os tipos de reações dentro da termoquímica e conhecer também os gráficos que fazem parte da termoquímica. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar é que vocês, como já terminamos a apostila, então vocês têm até a outra semana para estar me entregando a apostila de Química número 11 pronto, porque todo o assunto que tem lá já foi explicado por meio de assuntos presenciais, nas aulas presenciais e por meio das videoaulas, viu? Então, até semana que vem eu estou recebendo. Então, sem mais delongas, daremos início ao nosso assunto que envolve termoquímica e que nós começaremos aqui sobre calor. Então, né, eu não posso jamais deixar de falar sobre o calor, mas recapitulando aqui algum assunto lá de história, até mesmo de geografia, e esse assunto calor, que é um assunto específico para química, ele também era algo específico lá para história e geografia, né? E aí, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que o funcionamento da máquina a vapor impulsionou transformações no modo de produção durante a Revolução Industrial. Então, nós temos aí o desenho da máquina a vapor. Então, a máquina a vapor, ela foi a pioneira em termos de modo de produção. Então, o funcionamento dela acabou impulsionando o modo de produção naquela época, viu? E o objetivo dela, na verdade, o que teve ali durante a Revolução Industrial, teve como base transferência de calor. Por isso que esse termo calor já era utilizado lá na época da Revolução Industrial. Esse fenômeno, ele pode ser observado em diversos processos do nosso cotidiano. Que fenômeno, professora? O calor. Como assim? Onde é que a gente observa? No cozimento dos alimentos, no controle de temperatura lá da água do chuveiro, se o chuveiro é elétrico. Então, em várias situações do dia a dia, a gente acaba presenciando esse fenômeno chamado calor. E aí nós temos uma imagem que eu estou mostrando aqui, o calor e suas unidades de medida. Primeiro nós temos que entender, nós temos ali dois corpos, tem o desenho A, que é o corpo A, e o corpo B. O corpo A está mostrando ali a caixinha vermelha e o corpo B a caixinha azul. E ali a gente percebe que acima dessas duas caixas tem termômetros, né? Um termômetro em cada caixa. Na caixinha vermelha, representada pelo corpo A, tem um termômetro que a gente percebe o líquidozinho lá dentro está bem elevado. E a caixinha azul tem um termômetro que a temperatura está ali mostrando o líquidozinho, né, abaixa. Então ali eu tenho o corpo A e o corpo B, e que faz com que esse corpo A tenha uma temperatura maior do que o corpo B. Então, até aqui ok, certo? O que vai acontecer? Quando eu pego esse corpo A
e vou unir com o corpo B, ó, junto eles. O que que acontece? Até então, o processo, quando eu já começo a unir, ainda não acontece nada. Só que o que vai acontecer? O que que a gente vai perceber, na verdade? Que a energia que tem no corpo A vai ser transferida para B. Mas por que, professora? Porque não pode ser do B para o A? Porque do A, ele tem a quantidade de energia maior do que a do B. Então, sendo assim, a energia é transferida sempre do maior para o menor. Então, eu peguei aqui, juntei os dois corpos A e B. Quando eu juntei, aconteceu a transferência de calor, ó, do esquerdo para o direito, ou seja, do maior para o menor. É sempre assim. E aí, o que que acontece? Essa transferência de calor que aconteceu aqui entre esses dois corpos fez com que, em um determinado tempo, esses dois corpos adquirissem a mesma temperatura. E quando eles adquirem a mesma temperatura, significa que eles atingiram o equilíbrio térmico, que alguns chamam de choque térmico, mas na verdade é equilíbrio térmico. Então, essa energia, que é chamada calor, né? Ela é transferida, na verdade, de forma espontânea, né? Do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. E quando eles atingirem o equilíbrio térmico, essa temperatura ela fica igual para ambos. Viu? E, professora, como é que eu sei que atingiu o equilíbrio térmico? Quando a temperatura fica igual para eles. E eles estão aqui com a mesma quantidade de energia. Viu, galera? Então, aí nós temos o calor e suas unidades de medida. Vamos agora para essas unidades de medida. Aí, o calor, como eu falei para vocês, o que que é calor? É porque eu tô suando. Suar é apenas uma consequência do calor. Porque o calor, quimicamente falando, fisicamente falando, porque a química do segundo ano, vocês nunca podem esquecer, ela é chamada físico-química. Porque os assuntos que serão estudados em química serão estudados em física. E em física serão estudados em química. Uma grande parte deles, não são todos, mas uma grande parte desses assuntos. Então, fisicamente falando e quimicamente falando, calor é a transferência de energia. Então, quando eu digo aqui calor e transferência de energia, é a mesma coisa. Então, o calor, aquele suor que a gente produz, é porque a gente está se exercitando, fazendo alguma coisa, e a consequência vem o suor. Então, o calor é representado pela letra Q, e ele nada mais é do que uma transferência de energia, ou seja, uma energia que é transferida de um corpo para outro. Essa transferência de energia, ela só ocorre quando as temperaturas são diferentes. Quando, por exemplo, eu tô com 20 graus Celsius e alguém perto de mim tá com 20 graus Celsius, não tem transferência de calor. A transferência de calor, ela só ocorre de temperaturas, entre temperaturas diferentes, viu? E aí, em 1948, alguns cientistas concordaram que, como o calor é uma medida de transferência de energia, a unidade no SI, o que é SI? No Sistema Internacional de Medidas, deveria ser o Joule. E aí a gente usa hoje o Joule. Escreve Joule, mas se pronuncia Joule. Joule foi uma homenagem ao próprio criador, que, na verdade, quem criou foi o James Joule. Deixa eu ver se tem aqui falando. Não tem. Então, James Joule, não tá falando aqui, ele que foi o responsável por criar, dar esse conceito de calor. Então, acabou recebendo, né, o nome dele. E aqui nós temos algumas palavras que a gente precisa saber, alguns significados. Por exemplo, vocês precisam saber essas 3 deduções aqui. O que é cal? Cal se refere à caloria. Caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, em outras palavras, caloria é uma quantidade de energia necessária. Joule é a quantidade de energia necessária para deslocar uma massa. Então, já vai envolver um outro tipo de energia. E aí, ó,
1K, ou seja, uma caloria, equivale a 4,18 joule. 1 cacau ou 1 quilocaloria equivale a 1000 caloria. E 1 quilojoule equivale a 1000 joule. Aqui vocês precisam saber, pelo menos já ter em mente, uma caloria equivale a 4,18 joule e 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Viu, galera? Por quê? Porque a gente vai precisar dessas informações para algumas questões. E aqui, focando dentro da termoquímica, temos aqui a termoquímica, ela apresenta dois tipos de reações. Tem a reação que é exotérmica e endotérmica. Esse nome exo significa fora, térmica tem a ver com temperatura. Endo significa dentro e térmica tem a ver com temperatura. Então, aqui como mostra no desenho, o desenho já diz tudo. Aqui eu tenho um balão volumétrico e eu tenho setas saindo, ó, saindo. Então, se tá saindo, significa que a exotérmica é uma reação química que libera o quê? Calor. Então, a reação exotérmica é uma reação química que libera calor. E a endotérmica é o contrário. Se ele está entrando, então a endotérmica é uma reação química que absorve calor. Então, um libera e o outro absorve, viu? E aí, uma outra coisa que a gente precisa entender é que as mudanças de fase das transformações químicas, elas são acompanhadas de transferência de calor. Então, aqui tá acontecendo transferência de calor, né? E aí, é por isso que a gente precisa, né, entender a questão do sistema, compreender e até conseguir, compreendendo esse sistema, a gente consegue entender os significados. Então, não esqueçam, exotérmica, reação que libera calor. Endotérmica, reação que absorve calor. E aí, como eu falei para vocês, né, a termoquímica, ela se divide em dois tipos de reações, que é a reação exotérmica ou processo exotérmico. Reação endotérmica ou processo endotérmico. E aí, a exotérmica libera calor e o ambiente ele é aquecido. Na endotérmica, ela absorve calor, como eu falei anteriormente, porém o ambiente ele se resfria. E aqui nós temos, pessoal, o gráfico que você precisa entender. Ó, primeiro, quando a reação ela é exotérmica, lembrar, ó, exo fora, libera calor. Na exotérmica, o gráfico ele sempre vai ser decrescente, ou seja, ele vai ser de cima para baixo, ele vai ser decrescendo, vai diminuindo. E aqui o ΔH, que é a variação de energia, de entalpia, é menor que zero, porque ele é uma reação exotérmica. Aí aqui nós temos o processo endotérmico, que o gráfico mostra crescendo, então é crescente, ó, vai crescendo. E aí nós temos o ΔH, que é a variação de energia, né, variação de entalpia, é sempre, no caso aqui, no caso é maior que zero, é porque o negocinho o símbolo tá errado, mas é maior que zero, não é menor. Aqui é menor que zero, aqui é maior que zero. O gráfico é decrescendo, o gráfico é crescendo. Aqui o resultado final do variação de entalpia é sempre negativo, aqui é sempre positivo.